Vai. Cara, eu acertei um Cacio e Pepe domingo. Porra, ia ser top, né? Começar com conteúdo Vamos assim. falar de receitas. Cara, receitas, mano. Não, vamos falar de comportamento alimentar. Tá. Comportamento alimentar. Tá. Não, eu acho que vale a gente falar do que a gente conversou numa consulta essa semana. Que foi o histórico que tem de mulheres acima de 40 anos procurando um padrão de magreza absurdo e é surreal que não existe, né? E hoje a gente tem pessoas mais jovens inundadas com rede social e com conteúdos de mulheres que não existem, coisas que acabam sendo totalmente surreais e que não são um padrão que dá para se replicar na maioria das pessoas. Mas isso não é uma coisa de agora, isso é uma coisa que a gente já tem há muitos e muitos anos, né? Naquela época das revistas, foi o que eu falei para a mulher, né? Tinha aquelas revistas assim, o regime da Cláudia Raia, não sei quem da atriz global. Então, esse tipo de radicalismo nutricional, ele é uma coisa que sempre existiu, ele continua se perpetuando cada vez mais e é extremamente perigoso para uma sociedade que tem ficado cada vez mais ansiosa e descontada na comida, né? E quando a gente fala de comportamento alimentar, a gente vem vendo muita coisa ultimamente, né? Distorção de imagem. Eu acho que com o avanço das redes sociais e com a facilidade de acesso tanto a informação boa quanto ruim e pessoas mostrando só o que querem, mostrando a parte boa, mostrando os resultados positivos e as fotos editadas que as pessoas acabam achando que são fotos verdadeiras e feitas naquele momento, enfim, cria um padrão de uma busca por um objetivo que muitas vezes é inalcançável. A gente pode ver isso nos próprios atletas de fisiculturismo. Exatamente, né? exatamente. Eles acham que a gente acaba vendo as fotos de catálogo de suplemento, de lançamento de suplemento e tal, e, cara, aquilo é tirado 1-2 dias depois da competição, Sim. onde o cara está no auge da condição física dele, que ele vai se manter por 3-5 dias. A gente já viu não só para a campanha, né? Mas, por exemplo, o atleta que compete e marca sessões de fotos ali para os dias seguintes à competição, faz um volume grande de material em ambientes diferentes, em academias diferentes, para ter aquele material e ir postando ao longo de meses como se fossem fotos daquele momento. Ele acaba nem dizendo aquilo, mas a mensagem que aquela foto passa, que aquela imagem passa, é de que o cara está condicionado daquele jeito o ano inteiro. E quando a gente acaba vendo essa transição para a mídia social hoje, a gente vê que não é bem assim, porque tu vê hoje os atletas em podcast, os caras em off, os caras comendo igual uns loucos e grandes e não tão daquele jeito tão rasgados, mas as pessoas não criam essa distorção, elas não conseguem entender que tipo aquela foto é de um momento e a pessoa está falando em outro momento, e isso acaba confundindo muito o leigo não entende que é impossível ficar daquele jeito. O tempo inteiro. Não tem como, tipo, aquilo ali é montado para um momento, é igual uma periodização de um atleta olímpico, por exemplo. O cara que vai performar num 100 metros rasos, ele vai performar da melhor maneira nos 100 metros no dia da competição-alvo. E não todos os dias, né? O cara não corre 100 metros todos os dias. E eu acho que isso é importante para o pessoal entender. Isso já é uma coisa antiga. Mas na época das revistas, o acesso à informação, ele era, assim, justamente não estava na palma da mão o tempo inteiro. E tu via ensaios fotográficos em revistas ou, às vezes, no comercial na televisão, coisas assim. E hoje é o tempo inteiro. É tipo todo dia, o tempo todo. Então é um volume muito maior de uma propaganda de realmente algo que se torna muito difícil de se alcançar, mas que desperta um desejo muito grande nas pessoas de ficarem daquele jeito. E eu acho que esse movimento que a gente vem tendo, principalmente das mulheres de rede social, de se mostrarem de como elas são de maneira real, eu vejo muito isso em mulheres que tiveram uma gestação e mostram a barriga após gestação, do tipo, cara, eu fico assim mesmo, é normal, vocês têm que entender que é normal. E eu acho muito válido isso, mas para combater o outro tipo de movimento precisa de mais gente e mais informação e mostrar mais coisas, porque, cara, isso está afetando diretamente a sociedade, está afetando diretamente o comportamento alimentar das adolescentes, principalmente, que é o que eu acabo vendo bastante na parte de nutrição do consultório. As meninas, cara, com distúrbio de imagem, com anorexia, com bulimia, com vigorexia, hoje está sendo muito comum. Então, é extremamente importante a gente conscientizar as pessoas disso, né? Junto com isso, a gente vê abuso de medicação, né?
principalmente voltadas para perda de peso. A gente fala e vê muito falar sobre esteroide porque acaba fazendo parte do nosso meio e porque o fisiculturismo popularizou demais como modalidade esportiva, mas também a parte do uso de drogas que envolve acabou popularizando e se tem bastante preconceito envolvido e tudo mais, mas se fala muito pouco relacionado a medicamentos para emagrecimento. Eu acho que vale falar um pouco sobre a automedicação de Ozempic, que hoje é uma febre, né? Exatamente. Que hoje é uma febre. Hoje a gente tem no mercado o Ozempic, ainda não tem o Wegovy, que é a mesma medicação, mas com dosagens diferentes, e que é uma medicação de venda livre, o que talvez freie um pouco a venda absurda. Não freia. É o preço, mas aparentemente as pessoas estão dispostas a pagar o preço para ter meio que um milagre assim, mais fácil na mão. É que eu acho que o negócio do Ozempic que vale citar é que ele é um medicamento que ele foi desenvolvido primeiro para tratar diabetes. Isso. E o efeito colateral dele é o que faz a pessoa perder peso. Ele não é um medicamento feito para obesidade, por exemplo. Por exemplo, exatamente. E quando a gente fala na semaglutida, que é a molécula do Ozempic, a gente tem o Rybelsus, que é o Ozempic oral, né? É a semaglutida por via oral. Por que não se utiliza o Rybelsus, a semaglutida oral, para emagrecimento? Simplesmente porque não foi estudado. Mas da mesma forma que o Ozempic injetável, em estudos com diabéticos, mostrou que aqueles diabéticos que usavam perdiam mais peso, o Rybelsus, por via oral, em estudos com diabéticos, mostra que aqueles diabéticos também perdem mais peso. O que não se criou foi um estudo desenhado para tratar pessoas não diabéticas com obesidade, com sobrepeso, e, a partir disso, ter o aval para se utilizar essa medicação para emagrecimento especificamente. Paralelo a isso, o Ozempic não é feito para emagrecimento. Apesar de ser a mesma molécula, a dose utilizada no tratamento da obesidade é de 2,4 mg por semana e que é numa medicação de apresentação comercial chamada Wegovy. É o mesmo laboratório que produz as três medicações, Ozempic, Wegovy e Rybelsus. Mas Ozempic e Rybelsus a gente reservaria para tratamento de diabetes e o Wegovy apenas para redução de peso, para tratamento farmacológico da obesidade. A gente não tem no Brasil ainda o Wegovy. A promessa era para agora, segundo semestre de 2023, mas ainda não está no mercado. Provavelmente vai vir num preço semelhante ao preço do Ozempic, até porque o Ozempic, nas duas apresentações, onde uma tem o dobro da quantidade de doses da outra, ele custa o mesmo preço, uma diferença de 100 Não faz sentido, né? Então é possível que venha a medicação com o dobro da dosagem, 2,4 vezes a dosagem no mercado pelo mesmo valor. E a gente vai criar um problema ainda maior, porque se a gente vê uma quantidade absurda de colaterais com 1 associados ao uso de Ozempic em 1 miligrama, imagina a gente mais que duplicar essa dosagem. É que tem que entender, assim, né? Para as pessoas que não sabem, nunca viram isso, o análogo de LP1, que é a semaglutida, ele é apresentado até nesse de 1 miligrama, né? Então a gente não tem como aumentar essa dose, a não ser que a pessoa compre 2 canetas e se aplique mais vezes. Isso não tem como acontecer. Os colaterais dele, do ponto de vista alimentar, que a gente tem alteração de todo o trato digestivo, que assim, apesar de que na bula mostra para mim que a maior casuística é de diarreia, a maior casuística de consultório que eu vejo é constipação. Eu não vejo diarreia, eu vejo constipação no consultório, né? E principalmente o uso de Ozempic de forma indiscriminada para perda de peso, a redução de massa muscular. Eu acho que aí que está o ponto de ser um emagrecimento saudável ou não. Porque quando tu começa a perder músculo, significa que tu não está emagrecendo, tu está perdendo peso de balança, né? E com isso tu estás perdendo performance, tu estás perdendo funcionalidade no futuro e até falando em estética, tu estás mais longe do objetivo que tu tens. Que o objetivo que tu tens é ter a maioria das pessoas, né? Elas têm o objetivo de ter um físico mais tonificado, com mais massa muscular e com menor percentual de gordura. Eu nem acho isso. Eu vejo uma distorção, por exemplo, do objetivo. Eu quero ficar assim. E aí mostra a foto de uma atleta, de uma modelo, que a gente, por experiência, acaba sabendo que, ali tem um volume de massa muscular, tem uma densidade muscular para apresentar aquele físico mais desenhado e que não vai se conseguir com restrições calóricas absurdas. Justamente porque, eu vou perder massa muscular. E é o que acontece no uso do Ozempic. A pessoa fica mais enjoada, fica sem fome, é uma medicação extremamente anorexígena,
fica saciado o tempo inteiro, acaba não comendo e, por conta disso, perde peso. E essa perda de peso é perda de peso global. Muito mais, às vezes, de massa muscular do que de gordura. Cara, que seja meio a meio. Já é horrível. Vai ser ruim. Não, já é horrível. Não é nem estético, de saúde já é ruim. Se tu tá perdendo 2 kg de gordura e perdendo 2 kg de músculo, cara, é horrível pra tua saúde. Então, assim, não vale a pena, né? E o que a gente tem de relato, inclusive hoje a gente recebeu um em consultório, uma menina de 21 anos que fez uso de Ozempic por automedicação mesmo. E ela falou, cara, eu treinava de 4 a 5 vezes na semana, comecei a usar o Ozempic para acelerar o processo, eu não conseguia mais treinar. Eu não conseguia mais fazer nada, eu estava irritado o dia inteiro, estava empachado o dia inteiro. E com um agravante, né? Ela já tinha sido nossa paciente em outra época. E estava super bem. Ela ficou muito bem, com um volume alimentar maior, comendo muito bem, treinando bem e tudo mais, tinha um resultado estético legal, acabou perdendo o segmento com a gente, e aí numa tentativa meio que desesperada de emagrecer, começou a usar o Ozempic por conta própria, perdeu ali seus 9 quilos em poucos meses. 2 meses, né? Pelo que ela citou. Mas assim... Mas já recuperou 3 ou 4. Uma perda totalmente sem qualidade, parou de usar a medicação, recuperou 50% praticamente do que perdeu, e com um resultado estético totalmente desfavorável, que para ela, naquele momento, o que ela buscava era estética. Então, até onde faz sentido e até onde a desinformação acaba perpetuando esse tipo de problema. Porque o relato dela também foi, tá todo mundo usando, todas as minhas amigas usam, tá todo mundo fazendo isso para perder peso. E, cara, existe uma diferença muito grande entre uma medicação para tratamento de obesidade e fazer alguma coisa para perder 4, 5, 10 quilos para o fim do ano. São realidades completamente diferentes. Essa pessoa que quer perder um peso para ficar bem em uma data específica, no verão e tudo mais, geralmente não é uma pessoa obesa. É uma pessoa que quer lapidar o físico, deixar um pouco melhor. E, assim, esse tipo de resultado, ele passa longe, ele vai totalmente no sentido oposto do que é proposta a medicação, que é a semaglutida para tratamento de obesidade. Não faz sentido. No fim, não faz sentido. Tipo, usar um negócio que não tem pé nem cabeça para aquele momento. Tá bom desse assunto? Obrigado. Eu tava esperando. Tinha que meter uma plateia. Não era pra isso? Eu fiz uma postagem uma vez, na verdade foi uma sequência de stories que acabou virando uma postagem falando sobre o impacto do álcool no processo de recuperação do treinamento. Na verdade, não só do treinamento, mas em geral. E teve uma repercussão grande, assim, em pessoas perguntando, como é que tu tem essas métricas e por que isso acontece, né? Ou qual o impacto do álcool, da ingestão de bebida alcoólica no processo de mudança de composição corporal no geral, mas principalmente na performance de treinamento e no processo de hipertrofia, que eu acho que é onde a galera acaba tendo mais dúvida e acaba, assim, se questionando mais, né? Cara, dá para usar, não dá, vai atrapalhar, não vai, enfim. E eu acho que dá para dividir isso em alguns tópicos. Sim. Variabilidade da frequência cardíaca em repouso, a quantidade calórica do álcool, que é muito negligenciada, o efeito de desidratação que o álcool causa, que vai interferir principalmente na força, e no comportamento alimentar que vem com o consumo excessivo de álcool. Eu acho que a gente pode dissertar um pouquinho sobre cada um desses, e acho que tu pode falar um pouco mais sobre a variabilidade da frequência cardíaca, porque é o que tu mais manja. Assim. A variabilidade da frequência cardíaca é uma métrica que avalia o intervalo em milissegundos entre os estímulos de contração do coração. Então, se a gente pegar lá a ondinha do eletrocardiograma, cada pico daquele que é uma contração cardíaca, qual é o intervalo em milissegundos entre aquele estímulo elétrico. E isso deve variar, né, para mais ou para menos ao longo do dia. E essa variação, esse controle é feito por um sistema nervoso que a gente tem que se chama de sistema nervoso autônomo, justamente porque ele é autônomo, ele não depende de vontade ou de a gente induzir ele a fazer uma coisa ou deixar de fazer. Você não pensa em fazer isso, né? Ele faz por vontade própria. E esse sistema nervoso autônomo, ele tem uma parte que é a parte simpática, que seria a parte de ativação, e uma parte parasimpática, que seria o segmento de inibição. De forma simplificada, seria isso. Acho que dá para fazer o paralelo para o pessoal entender da mão na chapa. Botei a mão na chapa quente e tiro meio que de forma reflexa, né?
É o meu corpo me mandando um sinal ali, justamente por ativação do sistema nervoso simpático, de que eu estou em perigo e que eu preciso me afastar daquilo ali. Você não bota a mão na chapa quente e fala, nossa, tá quente, agora eu vou tirar, tô me queimando. Não, primeiro tu tira e depois fala, meu Deus, tá quente. Então o sistema simpático e parasimpático acaba fazendo esse arco reflexo que a gente chama. E as situações de luta ou fuga, né, que é muito comum de falar, né? Então, em momentos que tu precisa lutar ou fugir, existe uma ativação do sistema nervoso simpático e que vai trazer uma série de consequências no organismo, né? Então, a contração da pupila, diminuir o movimento peristáltico do intestino, porque justamente se eu preciso fugir ou correr, né, o meu intestino não vai querer funcionar naquele momento, uma série de outras alterações. E dentro disso a gente tem essas alterações cardíacas também. Mas o que essas alterações cardíacas causam? Assim, Na verdade, não é o que ela causa, é o que ela está me mostrando. Então, se eu tenho uma variabilidade da frequência cardíaca mais baixa, quer dizer que eu não tive tanta variação naquele intervalo ali entre as contrações do coração. Isso me indica que eu estou com uma hiperativação desse sistema simpático. Eu estou hiperreativo, estou hiperativado por algum motivo. Mesmo dormindo. Mesmo dormindo. Né? Então, quanto maior é a minha variabilidade da frequência cardíaca, melhor. Porque quer dizer que os dois sistemas estão atuando em equilíbrio e eu tenho, em momentos adequados, um estímulo maior de luta ou fuga e em momentos adequados, os estímulos maiores de relaxamento. O que o álcool faz? Ele inibe o sistema nervoso parasimpático, o de inibição. E eu fico hiperativado. O sistema nervoso simpático ele vai funcionar mais. Isso faz com que a minha variabilidade da frequência cardíaca caia, porque os intervalos entre os batimentos cardíacos eles tendem a ser menores, e isso não varia ao longo do dia. Mesmo em repouso, durante o sono, quando eu deveria ter uma frequência cardíaca mais baixa e uma variabilidade mais alta, sob efeito do álcool acontece justamente o contrário. A frequência cardíaca basal sobe e a variabilidade da frequência cardíaca desce. A variabilidade é uma métrica relacionada à recuperação que é utilizada há bastante tempo, aí, pelo menos 50 anos. E que, talvez nos últimos 20 anos, é que a gente tem ferramenta para medir isso de forma mais simples e que eu posso medir em casa, por exemplo. Então, o próprio Apple Watch e outros instrumentos de monitoramento de atividades, eles acabam dando essa métrica. E o que eu percebi, até quando eu fiz as postagens e tal, foi justamente no final de semana que eu tinha consumido álcool e que minha frequência basal subiu, minha variabilidade caiu, o meu score de recuperação ficou pior e, consequentemente, para treinar depois foi muito pior. Eu consigo recuperar bem porque eu entendo o que essa métrica está mostrando para mim, eu sei por que ela se alterou e eu sei mais ou menos o que fazer para minimizar o problema depois. Mas consumos exagerados de álcool podem alterar esse equilíbrio entre o sistema nervoso autônomo durante até 5 dias. Então não é infrequente a gente ver no consultório o pessoal que bebe no final de semana e vai melhorar o desempenho de treinamento lá para quarta, quinta-feira, quando ele está entrando no final de semana. Quando ele vai beber de novo. Vai beber de novo. Então é a pessoa que acaba não evoluindo, justamente porque o consumo de álcool vai atrapalhar o processo de recuperação e aí, entrando na parte nutricional, a gente vai ter o impacto relacionado à desidratação, que vai impactar no rendimento de treino diretamente, no resultado estético, e também a parte calórica que está envolvida no consumo de álcool. Eu acho que a parte da desidratação ela é a mais negligenciada, né? A gente sempre escutou de que tem que beber um copo e beber um copo de água. Não é total besteira isso, mas é que isso não inibe o fato de que tu vai ficar desidratado com o consumo de álcool. Tu vai ficar menos, mas tu vai. E a gente sabe que níveis de desidratação podem afetar em até 10 a 15% a força. Então, se a gente está falando em pessoas que treinam muito intenso, cara, uma queda na tonelagem de 10% é muita coisa. É muita sinalização que tu está deixando de fazer no treinamento de forma efetiva por causa de um consumo de álcool principalmente excessivo, né? Essa desidratação ela acaba ocorrendo por causa de uma cascata hormonal. Tu pode falar um pouquinho mais sobre isso, né? Que é a inibição do ADH, que é o hormônio antidiurético. E esse hormônio ele acaba sendo inibido com o consumo de álcool, tu me corrige se eu estiver errado, e quando ele é inibido, o nosso corpo começa a expulsar a quantidade de água que a gente tem de maneira geral, e a gente não pode esquecer que nós temos uma quantidade de água significativa dentro da massa muscular. 70% da nossa água está dentro do músculo também. O músculo é 70% água, então quando a gente começa a perder essa água, o músculo vai ficando desidratado. O músculo desidratado ele fica mais propenso à lesão, perde força, como a gente estava falando, perde
capacidade de contração, então a gente acaba tendo contrações piores, e a gente falando em hipertrofia isso é horrível, e a gente tem um processo de recuperação dificultado exatamente por isso. Então, o álcool dentro dessa esfera de hidratação, o maior problema do ponto de vista nutricional vai ser sempre isso. Então, cara, o que a gente faz de estratégia depois? Aumenta aporte hídrico, tenta aumentar aporte de sais minerais, de eletrólitos de maneira geral. Às vezes eu acabo instruindo a usar um pouco de água de coco, que tem bastante eletrólito de forma natural, mas pensando na desidratação é isso, né? E pensando na parte calórica, o que a gente tem com o álcool é que o álcool ele é extremamente calórico. E por ser extremamente calórico, o que eu quero dizer? Nós temos 3 macronutrientes, né? Carboidrato, proteínas e gorduras. Esses macronutrientes são aqueles nutrientes que geram energia. Então, o carboidrato e a proteína eles geram 4 calorias por cada grama dele quando a gente absorve, e a gordura 9. O álcool ele é um nutriente, né? Ele gera caloria, só que ele gera 7,8 calorias por grama, ele gera o dobro da quantidade de carboidrato e de proteína, só que é uma caloria inútil, ela não vira nada. Então, é uma caloria que ela já vai sendo metabolizada no fígado, já vai fazendo uma sobrecarga hepática que vira triglicerídeo, e esse triglicerídeo não tem muita utilidade, né? Então, a gente acaba tendo uma caloria totalmente vazia, que a gente chama. E de velocidade de absorção alta também, porque é líquido. Forma líquida, né? É líquido, é muito rápido de ser absorvido, normalmente está misturado com açúcar, que facilita ainda mais. Então, esse volume calórico induzido pelo álcool, ele acaba impactando no saldo calórico semanal. Se a gente pensa num déficit, facilmente ele é quebrado quando a pessoa bebe, ou até um superávit ele acaba atrapalhando, porque ele aumenta demais, e daí muda a osmolaridade intestinal, o intestino também resseca com o uso do álcool, altera todo o funcionamento intestinal. Então, não vejo como muito valioso a pessoa usar álcool sempre. É claro que o álcool ele tem um cunho social, né? Vai sair com a namorada, vai sair com o namorado, vai ter um rolê que a pessoa vai beber um negocinho e tal. Beleza, o problema é quando isso se repete ao longo de semanas ou várias vezes na mesma semana. E daí, cara, o recovery fica ruim, o aporte calórico fica ruim. E normalmente o álcool ele altera o comportamento alimentar porque é difícil uma pessoa que só bebe o álcool e não come nada de diferente junto. E daí, cara, aí vai por goela abaixo todo o cálculo que a gente acaba fazendo de calorias da semana. A gente já teve caso de consultório de paciente com dificuldade para emagrecimento, comendo muito pouco durante a semana e comendo, assim, de forma até que limpa, seguindo a nossa orientação, né? Mas no final de semana era o cara que consumia 2 litros de vodka com 6 de refrigerante. E esse volume de álcool e açúcar, se a gente pudesse pegar isso e diluir ao longo da semana, faria um superávit calórico diário que estava impedindo ele de emagrecer. Eu lembro que na época a dieta dessa pessoa tinha em torno de 1.800, 1.900 calorias, e depois se a gente somasse o álcool que ele consumia e dividisse por 7 ao longo da semana, dava quase 3.000. Era um negócio assim, né? Era bizarro. Assim. E assim, a gente faz isso para ficar mais didático e para poder explicar para o cara, o que tu está consumindo de caloria em 2 dias, se eu diluísse isso ao longo de 7, daria 50% a mais do que está programado na tua dieta. Então não tem como, não tem como o processo de emagrecimento, nesse caso, dar certo. Só que é muito pior do que isso, porque eu estou condensando um volume calórico gigantesco em 2 dias de uma parada que é de absorção rápida, que não vai me gerar um efeito metabólico positivo, que vai me prejudicar no rendimento de treino ao longo da semana, que vai me desidratar. Então, assim, não tem como, nesse contexto, as coisas se tornarem saudáveis ou a gente fazer alguma coisa para minimizar dano. Nesse caso, o que faz para minimizar dano? Cara, diminuir a quantidade, não tem o que fazer. Não tem para onde fugir, né? E da mesma forma, às vezes não é um volume tão alto assim, mas, o cara bebe sexta, sábado e domingo. Então são 3 dias que ele tem todas essas repercussões negativas e que às vezes ele demora mais 3 para recuperar. Então ele vai ficar bom lá na quarta-feira. Aí na quinta-feira, quarta e quinta ele treinou, quarta, quinta e sexta ele treinou bem. Mas aí na sexta-noite ele bebeu, ele ferrou a recuperação dele do treino a partir dali e ele vai ferrar o início de treinamento dele da semana seguinte. E quando a pessoa não entende isso, ela acaba se frustrando com o processo inteiro. Porque ela fala, cara, eu me dedico tanto, tô aqui pesando minha comida, tô aqui fazendo as minhas coisas
e tá, só porque no final de semana eu vou para um rolê, bebo um pouco a mais, eu tô jogando tudo por privado abaixo, que se fala. Sim. Cara, tá, infelizmente tá, não tem para onde fugir. Então não tem muito o que fazer. O álcool é inimigo de qualquer tipo de performance, né? E por muito tempo, assim, eu tentei estudar, ver onde é que se tem dose segura de consumo de álcool e não existe dose segura. Não existe uma dose tranquila. A gente vai ver alguns estudos falando sobre um cálice de vinho é bom para ser cardioprotetor porque tem uma quantidade grande de resveratrol e compostos fenólicos. Beleza, mas um cálice é isso aqui. Eu não conheci. Taça, né? Ninguém até hoje eu conheci que bebe isso aqui. Então não existe dose segura. Então o que a gente tem que pesar? O que é âmbito social e o que é tipo só comportamental da pessoa. Do tipo, eu preciso beber. Tá, tu precisa por quê? Ah, porque eu tô estressado. Cara, o álcool não vai resolver. Então, são caminhos que a gente tem que ter de maneira diferente. O que a gente vê no consultório, e eu acho que faz mais parte da tua fala e da tua prática isso, que eu acabo aprendendo de orelhada. Mas a utilização de pré-treino para tentar resolver um problema que não é o estimulante que vai resolver. Bom, eu acho que muitas pessoas usam pré-treino com a queixa de falta de energia. Falta de energia. Energia é comida, ponto final, acabou. Energia é caloria, energia é alimentação. Então, se está faltando energia para te treinar, está faltando comida. Então, a gente acaba vendo em dietas muito restritivas esse tipo de comportamento e a pessoa tentando compensar com estimulante. Né? Pré-treino normalmente, principalmente que a gente tem liberado hoje pela Anvisa, não é aqueles que a gente posta, que vem importado, Correios não bloqueiem a gente, por favor. Não temos, outras substâncias estimulantes sem ser a cafeína nos produtos brasileiros. Uhum. Tem alguns que tem pimenta, mas não tem quase nenhum tipo de ação, mas cafeína até 420 mg que é o liberado nos pré-treinos. Misturados com betalanina, que não tem função alguma para o treino. Como pré-treino, A betalanina ela funciona apenas de forma crônica, como a creatina. E misturados com algum complexo B ou com alguma outra coisa. E ele é usado com o intuito de gerar um pouco de euforia para o treinamento. Problema maior com o uso de pré-treinos pessoas muito ansiosas, acaba piorando o comportamento. Então, a pessoa muito ansiosa, ela fica com aquela taquicardia que atrapalha o treino dela inteirinho. Então, às vezes mais atrapalha do que ajuda. E algumas pessoas com problemas gástricos têm essa intolerância com a cafeína, principalmente de estômago vazio. Uhum. Então, mascara totalmente isso e vai piorando o rendimento das pessoas. Hoje a gente vê uma linha de pré-treinos, principalmente que está sendo lançado no mercado nacional, que são os pré-treinos sem estimulantes, que aí eles já têm algumas substâncias vasodilatadoras, alguns já têm um pouco de glicerol em pó, que vai aumentar um pouco o pump durante o treino. Mas assim, tem mais efeito psicológico do cara tá tomando alguma coisa, da menininha tá tomando alguma coisa antes da sessão de treino dela para dar um pump, do que performance propriamente dito. Porque as doses, por exemplo, de citrulina e tudo mais que a gente precisa para ter algum tipo de efeito, elas são muito altas, o que tornaria o produto muito caro. A gente já viu estudo de citrulina com 14 gramas. 16 com gramas. Ciclistas, E se a gente for pegar o pré-treino ali, um pré-treino que tem a citrulina, ele vai ter 2 gramas aqui no Brasil. Eu conheço um produto nacional que é um lançamento, né, que ele tem 1 grama de citrulina malática. Então, o que às vezes assim, dá para fazer, por exemplo? A gente pode comprar um pré-treino comercial e enriquecer ele, porque dá para comprar citrulina separado. Uhum. Isso dá para fazer. Mas isso cara, assim, cereja do bolo. Se não tiver com treino periodizado, se não tiver com monitoramento das métricas de carga de treinamento, se não tiver fazendo dieta e pesando a comida, eu não vejo necessidade alguma do uso. Eu ia falar muito mais do aspecto nutricional mesmo, né? Justamente pelo que tu falou no início. Cara, falta de energia, que é a queixa. Uhum. Não é uma cafeína, não é um estimulante ou um vasodilatador que vai melhorar esse quadro. E aí o efeito nesse caso vai ser muito mais psicológico quando for benéfico. Em alguns casos vai ser prejudicial. A gente vê, por exemplo, atividades de alta intensidade, né? Porque quando a gente vai falando de pré-treino e tudo mais, a gente pensa muito sempre em musculação. Porque a gente vai pensar nos bodybuilders que fazem propaganda e tal. Mas pensa assim, excesso de estimulante no crossfit. Frequência no talo, a pessoa precisando recuperar de um WOD para o outro, de um round para o outro, frequência lá no céu. Não recupera. Como é que recupera? O cara do MMA.
Do que adianta o cara do MMA estar com o coração na boca? Porque o cara precisa daquele cardio, daquela intensidade o tempo inteiro. Então, pré-treino, assim como qualquer suplemento, deve ser feito de forma individualizada. Eu sou um cara que já usei doses altas de cafeína, já usei doses altas de estimulante e hoje o meu pré-treino não passa de 200 mg de cafeína. Não passa porque mais me atrapalha do que ajuda. Me deixa ansioso, me deixa ruim, me deixa angustiado, então eu não vejo necessidade do uso. Eu já não tenho piora da ansiedade com o uso de estimulante, com o uso de pré-treino. Já abusei mais, já cheguei a usar 800 mg de cafeína no pré-treino. Mas é uma coisa que, assim, talvez para a parte comportamental realmente não faça tanta diferença. Existem efeitos extracomportamentais relacionados à cafeína, principalmente, efeito de contração muscular e tal, e que se consegue em dosagens um pouco mais altas, aí, de até 6 a 9 miligramas por quilo, mas a maior parte das pessoas vai ter um efeito colateral que não vai permitir o uso, que é justamente taquicardia, se sentir mais ansioso, se sentir angustiado e não conseguir performar, não conseguir executar o que precisa executar durante o treinamento. Se a gente está falando de um cara de 100 quilos usando 9 miligramas, são 900 miligramas de cafeína. Se a gente está falando de 900 miligramas de cafeína, são o quê? De um pré-treino comercial, no mínimo 4, 5 scoops que seja. É muita coisa. Até o pré-treino americano, se a gente vai olhar em rótulos, os que mais tem aí vão ter 400, 450 miligramas no máximo de cafeína. E é difícil encontrar. 330. Tem um de 400 lá em casa. Mas é tipo mais difícil. Mas e assim, são tudo dose alta, né? É 400 de cafeína com 10 gramas de citrulina, com mais 3 de beta-alanina, com mais betaína, mais, enfim, uma infinidade de coisas em dosagens mais altas, né? Coisa que a gente não vê aqui no Brasil em formulação comercial e que é uma dificuldade de importar, porque eu já perdi alguns pré-treinos de não ser liberada a entrada no país. E a gente tem produtos que não chegam aqui ou que ainda não são viáveis aqui. Por exemplo, eu já vi pré-treinos espetaculares, assim, de baixo estimulante, com água de coco em pó como base. Então, tu pensa na quantidade de minerais que aquilo pode ser usado, né? Ou com formas diferentes de carboidrato, com 2, 3 tipos de carboidrato com velocidades diferentes. Mais uma vez, eu posso estar falando de um atleta de MMA que faz uma sessão de treino de 1h30, 2 horas. É diferente do cara da musculação. Então, cada esporte, cada prática, ela tem a sua individualidade, tem o seu metabolismo energético e cabe principalmente ao nutricionista estudar a natureza daquele esporte e ver como ele vai conseguir enquadrar o melhor tipo de pré-treino, se tem necessidade, se não tem necessidade. Mas o uso por usar, cara, para mim não faz sentido nenhum. Aí volta até na questão da periodização do treinamento também, né? A gente cansa de ver pessoas que fazem musculação, que é a maioria da galera que a gente atende, e que, cara, o treinamento, assim, ele está às vezes mal programado, ou ele está sendo mal executado quando ele tem programação. Então é a pessoa que faz um intervalinho curto entre as séries, não consegue dar intensidade no treino, porque o treino fica muito cansativo justamente porque não descansa, não recupera sistema energético de forma adequada para performar bem no treino, para conseguir treinar com uma boa intensidade, se sente extremamente cansado, não rende no treino, daí vai apelar para um pré-treino, por exemplo, para melhorar o rendimento de um treino que está mal programado. Não vai melhorar o rendimento, vai muitas vezes piorar, justamente porque vai dificultar esse processo de recuperação entre as séries que já está no intervalo curto. O cara vai estar hiperestimulado o tempo inteiro, frequência cardíaca alta o tempo todo, vai, em vez de ajudar, vai mais atrapalhar. Então, as coisas elas se conversam, né? Principalmente quando a gente fala em periodização de treinamento e periodização nutricional. É muito mais um treino bem programado e uma dieta que vai de acordo com aquela programação de treinamento do que o contrário. Se eu tenho uma dieta programada e eu quero montar um treino para aquela dieta, cara, é muito mais difícil de conseguir fazer isso e muito mais difícil de se chegar no resultado. A base de tudo, para mim, sempre vai ser o treinamento. Eu sei que tem nutricionistas que defendem que a alimentação deveria ser a base de tudo, o treinador montar em cima daquilo, mas para mim não faz nenhum sentido se tu não sabe a programação. Porque se tu não sabe o volume, tu não sabe o método que tu vai usar, tu não sabe o equivalente metabólico que vai ser, ou estimar aquela quantidade calórica que vai ser, tu não sabe se vai ser 1 ou 2 sessões, então não faz muito sentido isso se tu não tiver essa programação. E cara, assim, dá para ter resultado só com uma dieta programada e um treino não periodizado? Dá, não vou falar que não dá, mas quando o treino está periodizado, tu tem um resultado mais rápido, melhor, e eu acho que
usando todas as cartas que tu tem para usar sem abusar de outros estimulantes, hormônio, que seja qualquer outra coisa. E é uma coisa que eu passei a falar e que é uma frase que eu gosto, né? Se tu não sabe para onde tu está caminhando, qualquer lugar que tu chegar vai ser resultado. Então, dentro de se ter uma programação, isso envolve saber o que está sendo feito naquele momento, qual o resultado que aquilo gerou e para onde eu posso progredir a partir daquilo se eu quero continuar melhorando o meu resultado ou partir em busca de um outro objetivo. Se as coisas não são programadas, eu não sei o que está dando certo e o que não está, e eu não sei o que eu vou fazer a partir dali de modificação para melhorar o resultado que eu já estou tendo ou para mudar o objetivo, se for o caso. Acontece muito com um paciente que chega no retorno e fala assim, eu não pesei a comida. Tá, daí o que eu vou fazer, irmão? Me explica. Porque como é que eu vou mexer na tua dieta? Se tu não sabe quanto tu estás comendo, como tu estás fazendo. Faz sentido. Então tá, tu repete isso aqui nesse mês pra gente ver o que está acontecendo. E aí? Porque senão não faz sentido. É a mesma coisa de, meu médico me passou para usar um analgésico todos os dias, por 10 dias, para ver se melhora a minha dor. Mas eu não tomei 2 dias. Tá, tu não acabou o tratamento por quê? E agora voltou a dor, o que eu faço? Foi por causa dos 2 dias que tu deveria ter usado o anti-inflamatório, o analgésico? Não dá para saber. Não tem como saber. Então começa tudo de novo e repete o tratamento até que tu tenha um resultado final que tu entenda onde está tendo erro, o que está acontecendo. Segue o mesmo para treinamento, o mesmo para fisioterapia, o mesmo para qualquer coisa. Tu tem que colocar em prática aquela outra, a parte que depende de ti. O caminho os profissionais sempre vão te dar, mas a parte prática de colocar em ação depende de ti. E eu acho que quando a gente fala de prática, eu estava aqui pensando, é o que a gente tenta trazer para os médicos que vêm fazer o fellow conosco. Que é, a gente coloca eles para verem como é que a gente atende online, do nosso jeito, não digo que é o melhor ou que é o pior, é só o jeito que funciona para a gente, que é o nosso método de avaliação online, como a gente faz, o tipo de atendimento que a gente faz. A gente coloca eles para fazer uma sessão de treino com a gente, não que a gente seja atleta, longe disso, mas a gente controla a periodização, a gente controla a carga, a gente controla o tempo de descanso, coloca os caras dentro da academia conosco para controlar tudo isso, e os caras normalmente não sabem fazer isso, eles ficam, caramba, que coisa diferente, já saem usando um aplicativo, procurando usar as ferramentas, porque a maioria deles às vezes tem um Apple Watch e o cara não usa para ver essas métricas, né? E o cara consegue ver, a gente mostra o dia a dia do consultório exatamente para trazer essa realidade para o cara que estava fora. Né? O cara vem para ver como é que é o nosso dia a dia, não para ter aula. Se fosse para ter aula, ele contratava a mentoria e faz as aulas. Faz um curso online e consegue o mesmo resultado. Exatamente.